Olá, vocês todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse que é o terceiro episódio da série de podcasts sobre teologia terapêutica e ciência trilógica, produzido pelos alunos e graduandos em teologia das faculdades KEP e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos, as FATRI. E hoje eu tenho mais 3 convidados muito especiais. Quero dizer que eu estou absolutamente feliz de encerrar esses episódios com vocês, e a gente vai tratar de um tema que é muito especial, né? Que é o poder curativo das artes. Como é que é essa energia curativa das artes? E eu vou falar também um pouquinho com vocês sobre as ações, né? Porque a gente sabe que a espiritualidade sadia, ela inclui a ação boa, bela e verdadeira. A gente já tratou um pouco desses conceitos desde o primeiro programa, explicando quem é o Norberto Kepp, falando um pouco sobre os conceitos da ciência trilógica. E, aliás, se você está assistindo esse terceiro episódio e não viu os episódios anteriores, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo os links para você assistir o episódio 1 e o episódio 2, que estão muito especiais. Então, agora, falando sobre arte, que me parece que é a principal ferramenta terapêutica para o espírito. Até porque o Dr. Norberto Kepp coloca, né, o conceito de que a estética, ela é a base das civilizações. Desde que o mundo começou a surgir, as civilizações se reconhecem pela estética. Que, resumindo, é a expressão, a estética se expressa através da arte. Mas como é que é esse poder terapêutico da arte? Por que a arte pode curar? Quem vai responder primeiro? Então vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer por estar aqui. E para mim, eu tenho como ponto de referência na arte Deus. Porque tudo que ele criou é obra de arte, né? Ele é o arquiteto do universo. A gente sente muito isso quando está na natureza, né? A gente olha uma flor, reconhece aquela beleza, olha um pôr do sol, a natureza para aquele espetáculo. As estrelas, o sol, a lua, o mar. Então, assim, a inspiração, primeiramente, é de Deus, né? Porque ele é o grande arquiteto, o grande artista de todo o universo. Então, essa conexão que a gente faz com Deus, através desse olhar, né, para a natureza, para tudo que ele criou, é o que nos traz essa ligação, né, direta, energeticamente, com Deus mesmo, e aonde vem a inspiração para a arte, e aonde acontece a cura, a partir do momento que a gente se abre para isso. Quer dizer, a gente pode definir, então, que a arte, ela cria um padrão vibracional através da beleza, e que quando a gente está em contato com a natureza, por exemplo, que é a primeira manifestação artística da existência, a gente também está se curando quando a gente reconhece essa beleza na natureza e traz também essa beleza para a vida da gente, porque a gente pode arrumar uma casa, deixar ela bonita, criar um jardim, né? A estética, ela está presente em todos os aspectos da vida humana. Isso cria ondas de cura, Jaqueline? Certamente. Bom, existe já o conceito, primeiramente do Dr. Kepp, né, que ele fala da questão do bom, belo e verdadeiro. E o belo, ele está intrinsecamente ligado com o divino da arte. E com a arte propriamente dita, né? É uma forma de transcendência. A arte é o que une, de repente, o nosso espiritual com o mundo físico. A arte é a ponte, né? É a ponte, ela é o caminho. Então, assim, como você disse, a arte ela está dentro não só da estética, mas como da ética também, promovendo um equilíbrio humano muito positivo. Né? Fala um pouquinho mais disso, fiquei curioso. Como é que a ética, que é o processo dentro do qual a verdade se coloca para o mundo, se relaciona com a estética? É muito legal isso, mas eu queria saber um pouquinho mais. Sim, na verdade, nós já nascemos com o belo. E quando a gente nega o belo, existem as patologias, né, o desequilíbrio interno. E acontecendo o desequilíbrio interno, automaticamente também a gente, e mais patológico, a gente tem ações erradas. E aí a gente foge da ética quando a gente não reconhece o belo. Então, estar junto com o belo, entender o belo e viver o belo, e viver através da arte, principalmente, que é um grande recurso para a gente interiorizar e também transcender, é fundamental. Então, a ética e a estética vai estar sempre relacionado com a arte propriamente dita. Entendi. E para você, Edu, por que a arte tem esse papel tão importante para a cura da alma? É muito importante a gente saber o seguinte,
que muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em reconhecer a arte. Por quê? Porque dentro delas, elas ficam em desarmonia. Mas elas têm o quê? Elas têm que reconhecer que elas estão desarmônicas. Quando você reconhece que você está fora da desarmonia, você entra em harmonia automaticamente. E aí você vai poder manifestar a sua arte única e bela. Então, aí você vai criar obras magníficas. Mas precisa estar na sintonia do bom, do belo e do verdadeiro. Do bom e do belo e verdadeiro. E ela pode se despertar essa arte, como as nossas teólogas estão falando, na própria Bíblia, no Salmo 150. Se ela começar a exercitar, que é o Salmo da harmonia, ela vai atingir uma alta performance. Temos esse salmo aí? A gente pode ler? Podemos ler o Salmo 150. Gente, vocês conhecem o Salmo 150? Né, eu já li vários salmos, eu acho que ler salmos é uma arte de terapia, sem dúvida, mas eu pedi para eles abrirem aqui no celular para a gente se conectar com a energia da beleza desse salmo. Moni, pode ler para a gente? Lembrando que os salmos é arte, é poesia, é cântico. Sim, só um minutinho que apagou. Salmo 150. Salmo então. 150, vamos lá. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no ao som de lira e harpa. Louvem-no com tamborins, com danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louvem ao Senhor. Aleluia. Aleluia. É um convite, né? Sim. É um convite. Veja, ele fala de Exatamente. música, ele fala de canto, é a própria expressão artística, esse salmo se manifestando para o reconhecimento e glória de Deus. Um convite. E eu não sei se vocês perceberam, né? Cada pessoa tem uma diferente sensibilidade, não que alguém seja melhor que o outro. Mas dá para perceber uma mudança no ambiente depois dela recitar esse salmo. Eu percebo isso, vocês perceberam também? É sempre uma energética positiva, né? Uhum. Muito bom. Bom, inspirados então pelo Salmo 150, vamos falar de arte na prática, né? Jaqueline, a gente teve a oportunidade de desenvolver, junto também com eles dois e outros colegas que são graduandos de Teologia da FATRI, belíssimos projetos, onde a gente levou o que a gente estava aprendendo para a sociedade. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi aplicada a arte-terapia dentro do conceito da teologia trilógica nessas ações extensionistas, né, onde a gente trouxe o conteúdo aprendido para o social. Sim, então, Paulo, eu falo com uma certa autoridade porque, além dessa formação de teologia, eu também sou pedagoga e psicopedagoga. E dentro da psicopedagogia, a gente estuda muito a questão da arte-terapia, né? Na utilização para terapizar os alunos ou as pessoas que estamos atendendo. Não é só criança, pode ser adultos também. E nesse contexto, eu sempre utilizei, desde que eu sou professora de muitos anos, a questão da arte-terapia. Mas eu utilizava como uma técnica psicopedagógica, né? E quando eu trouxe, que eu entrei na teologia, que a gente está finalizando agora, né? Finalizando não, a gente vai dar continuidade a outros estudos. Na verdade, a gente vai iniciar o processo que é o processo exato. Apostólico, né? De levar isso para o mundo. Sim, né? Mas com essa luz, eu, de quase 5 anos de estudo, porque além da teologia eu também fiz a gestão o que é que você descobriu? De conflitos, eu descobri uma coisa fantástica. Eu sempre apliquei, porque eu gosto, porque era divertido e porque eu via resultado Mas, como você disse, era de uma forma técnica, né? Isso, como psicopedagoga. A teologia terapêutica acrescentou o quê? A teologia, ela trouxe para mim a espiritualidade que acontece dentro da arte-terapia. Porque se a gente tem o belo dentro da gente, isso já é nosso. Não é uma coisa que eu tenho que buscar lá fora. Sim, já tá. Por uma questão de ressonância, você reconhece o interno com o externo, a beleza de dentro com a beleza de fora. E lembrando que a arte, por ela não ser somente escrita,
ela pode ser cantada, ela pode ser desenhada, ela pode ser moldurada, dançada, esculpida. O que acontece é que há pessoas que têm uma certa dificuldade de expressão, né, de falar seus problemas, suas patologias, vergonha, ou às vezes não consegue reconhecer, e a arte ela tem, com a espiritualidade de Norberto que apontou, né, e esse reconhecimento também do belo, da transcendência, ela faz o quê? Uma expressão de cura, porque a gente consegue daí fazer uma avaliação daquelas pessoas que não conseguem se expressar só verbalmente. Para ver se eu entendi direito o que você está trazendo. Então a arte, né, como a gente até falou, ela é capaz de fazer essa ponte entre o mundo interno e o mundo externo, onde muitas vezes as pessoas não têm a capacidade racional de se conscientizar e trazer à tona os problemas que precisam ser resolvidos. A arte vai entrar aí dentro de um processo terapêutico, sensibilizando a pessoa para começar a lidar com essas questões internas que são difíceis dela racionalizar e falar, às vezes até para um terapeuta. A arte vai ajudar a trazer isso. Ela vai fazer com que o aluno, a pessoa, ela se expresse. E nessa expressão, você consegue fazer análise e você consegue levar a pessoa a chegar a conclusões também. Além de ser muito criativo, além de ser muito rico e muito dinâmico, as aulas ficam muito mais divertidas, né? E a vida em si. E eu quero reforçar aqui não só arte-terapia, mas que todos nós vivamos a arte como prática do dia a dia, que escutemos boas músicas, que expressemos através de desenho, que a gente procure teatro, cinema, bons filmes, coisas de qualidade, boas conversas, né? Sim, porque isso aqui não deixa de ser uma forma de arte e conhecimento, né, que a gente está trazendo para o público. Porque às vezes a gente costuma viver muito no automático, e isso vai sensibilizar e vai trazer um novo pensar para a gente. Mas aí, já que a gente não tem assim muito tempo, eu queria muito que a gente tocasse nas experiências práticas que foram levadas, né, porque mesmo dentro de uma lógica acadêmica ainda, a gente teve esse presente, vamos dizer assim, né? Comenta um pouquinho como é que a arte ela foi colocada à disposição da teologia terapêutica nessas ações acadêmicas. Sim, então, como eu falei, eu sou pedagoga e desenvolvo projetos. Todo projeto, desde sempre, para mim, tem que ser envolvida a arte, porque é uma forma mais rápida e mais clara de a gente entender as questões terapêuticas. E como os nossos processos, por exemplo, com a drogadição, na Fazenda da Esperança, que todos nós atuamos. A Fazenda da Esperança, Nossa Senhora de Lourdes, fundada em 2017, fica na cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. O nosso encontro ele se chama Palavra Viva, Convivência. Por quê? Porque dentro do escopo de vocês tem 3 raízes, mas a gente não vai falar das 3. Então a gente escolheu a convivência, porque a gente sente que a convivência não é só aqui. Foi antes de vocês irem na casa de vocês, é quando vocês estão aqui, é quando vocês saírem que daqui. Que é o amor, não é o falar, por toda a eternidade. Eu chegar a gente e falar tem que saber conviver. Te amo, é muito fácil. Vendo Jesus caído no outro. Aí começou a ação do Espírito Santo. A gente compartilhando disso aqui, né, essa energia maravilhosa. É uma doença espiritual. Os participantes são chamados para irem ao lado de fora do salão, onde colocarão os papeizinhos escritos amarrados em mudas de árvores, que serão plantadas na Fazenda da Esperança de Mairiporã. Então a gente trabalhou, por exemplo, na Fazenda da Esperança, onde a gente utilizou todo o tempo e o dia todo com atividades, a questão da arte. A gente trabalhou na ACM, Associação Cristã de Moços, né? Isso, na associação com a terceira idade, que foi um encantamento para todos nós. Foram muitas vivências, palestras, atividades artísticas e aprendizados terapêuticos nestes 3 encontros sobre a origem da sanidade na ACM. Mas, como futuros teólogos,
a gente não poderia deixar de trazer também uma leitura da Palavra de Deus. A gente saiu super feliz de todos os processos. E sempre usando mais de um tipo de arte específica, para deixar claro. Sempre. Não era só fazer desenho. Não, nós tínhamos teatro, música, dança, cinema, exposição de desenhos, né? Então, tudo muito lúdico, porque a arte é lúdica. Ela né? é lúdica. E eles se expressaram muito bem quando olhavam e expressavam o sentimento que eles queriam. Mas eu quero apontar mais uma coisa. Nós trabalhamos com vários grupos. Nosso grupo hoje, por exemplo, é de 10 pessoas. E essa terapia da arte, ao fazer, não foi só dos alunos ou das pessoas. O próprio grupo em si se terapizou, se descobriu. Isso eu dou meu testemunho pessoal, inclusive, né? Porque participando do grupo com vocês, como a gente sai bem depois de uma atividade dessa. Não, e descobertas. A gente leva por e sai curado, transformado. Por exemplo, pessoas que eram poetisas, né? Que foi o caso. Não conseguia se ver como poetisa. Pessoas que tinham presença de palco dentro de ações, que tinham grandes capacidades, assim. E a partir dessa ação terapêutica começou a reconhecer o talento que Deus deu. E aí, reconhecendo o talento, a pessoa começa a brilhar, né, naquilo que Deus deu para ela. Isso é maravilhoso. É importante a gente entender que cada um tem talentos e somando tudo isso, sai uma energética, sai uma valorização, sai uma felicidade, uma amizade que não tem palavras. São projetos bons, belos e verdadeiros. Gente, temos pouquinho de tempo aqui, né? E tem uma coisa que, assim, como esse é o último episódio, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro da teologia terapêutica. Como é que vocês veem isso? Porque a arte mesmo, ela sofre hoje, como diversos setores da sociedade, uma influência muito grande da inteligência artificial. Sim. Né? A inteligência artificial está entrando em todos os campos humanos. E isso vai ter um reflexo na sociedade. Alguém de vocês pode comentar um pouquinho como é que vê o futuro da teologia, Edu? A teologia, ela pode fazer com que a pessoa preste mais atenção em si mesma. Por quê? Porque ela precisa ter santidade e sanidade com a inteligência artificial. E se ela não tiver esse ponto de sanidade, ela vai se perder. Quer dizer, a inteligência artificial nos torna mais ou menos robóticos e automatizados, quando a espiritualidade, que é a nossa essência, ela é orgânica. Ela não é digital, ela não é artificial. Exatamente. Você encontrar esse equilíbrio. Exatamente, porque ela vai perder os sentidos. E aí a teologia terapêutica, através, por exemplo, de processos curativos com arte, ela pode resgatar a pessoa dessa tendência que a gente sabe é irreversível, né? A inteligência artificial vai entrar em todos os processos humanos, vai criar grandes modificações. E ela corre o risco de, se o homem não se espiritualizar, sequestrar, literalmente, talvez, a gente de Deus. Perder os sentidos. A pessoa, ela perde o sentido. Porque mesmo a inteligência artificial, para fazer inteligência artificial, você precisa ter o quê? Existe uma metodologia chamada prompt. Certo? Que são os comandos onde você escreve e pede ações para serem realizadas. Exatamente. Só para quem não entende muito ainda desse universo. Exatamente. E mesmo assim, a pessoa precisa colocar a sua criatividade em ação para diferenciar seu trabalho dos demais. Quer dizer, à medida que as pessoas buscam uma certa facilidade de criação, porque a inteligência artificial ela agiliza muito os processos, elas não podem deixar de colocar a sua essência naquilo que elas criam. Porque, afinal de contas, se a gente é fruto do Criador, nós também não podemos abrir mão da nossa prerrogativa divina de criar a vida. A gente não pode colocar essa tarefa de criar a vida na mão de uma inteligência artificial, porque nós somos orgânicos. O espírito é orgânico, né? E aí que eu acho que talvez a teologia terapêutica possa contribuir com a sociedade. Só dando um gancho aqui, a gente tem que ter muita preocupação no mundo acadêmico, no mundo empresarial, né, também. E no mundo pessoal, é a questão da ética. Isso tudo, né, que a gente está falando, da estética, da influência da inteligência artificial, acaba tocando no ponto da ética, né, Jaque? Certamente é a grande preocupação que a gente deve ter. Porque quando a gente utiliza a inteligência artificial, nós temos que entender quem é o autor daquela criação. E o autor da criação é quem desenvolveu. A gente pode usar como um recurso, mas não como criação total. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que já está dentro da gente através do belo, que é a ética. Se eu tiver ética e eu for espiritualizada a ponto, eu não vou utilizar a inteligência artificial
fazendo toda a utilização e utilizando meu nome como autoria. Eu vou usar ela só como uma ferramenta. Tem que tomar cuidado com isso. Gente, nosso podcast vai chegando ao fim. Certamente a gente teria de assunto para muitos outros episódios. E a gente sabe, né, que a jornada de autoconhecimento e cura, ela é algo muito pessoal, né? E eu realmente espero que esses conhecimentos que a gente ajudou a trazer e distribuir a partir desse podcast possa tocar os corações de quem está nos assistindo. Então eu quero agradecer muito a você que viu o primeiro, que viu o segundo, que viu o terceiro episódio dessa série de podcasts sobre teologia terapêutica. E se você perdeu algum deles, eu vou deixar a descrição com o link desses vídeos para você poder acompanhar, né? Então deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, enfim, participe, ajude a criar, engajar uma comunidade de mais pessoas falando sobre coisas boas na internet, levando luz, levando cura. E eu espero ver você no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!